A nova corrida da inteligência artificial, o triângulo de força que surgiu em 48 horas, nos bastidores do que parecia ser apenas mais uma semana comum no universo da tecnologia, uma tempestade se formava silenciosamente. 3 das maiores potências da nova era da inteligência artificial se movimentaram. E não foi uma movimentação qualquer. Foi um golpe triplo, cirúrgico, capaz de redesenhar o futuro da computação inteligente em menos de 48 horas. O mundo mal teve tempo de processar. No dia 20 de maio, a ByteDance, sim, a mesma gigante por trás do TikTok, lançou um projeto tão ambicioso quanto enigmático. Seu nome, Bagel. O que parecia mais um nome excêntrico, esconde na verdade um modelo multimodal, que redefine o que entendemos por cognição artificial. Bagel não apenas entende textos ou imagens, ele navega por vídeos, interpreta memes, gera cenas fotorrealistas e até prevê movimentos em vídeos como se estivesse jogando xadrez em tempo real com a realidade. Em outras palavras, não é só mais uma IA geradora de imagem. É uma máquina que pensa com imagens. A arquitetura do Bagel é montada sobre um sistema de especialistas. Uma mistura de transformers conhecida como MALT, com 14 bilhões de parâmetros, dos quais 7 bilhões são ativados durante cada inferência. Mas o diferencial não está só na potência. Ele usa 2 codificadores, um para interpretar os pixels crus da imagem e outro para compreender o contexto semântico. Isso significa que Bagel vê o mundo em 2 camadas simultâneas, o detalhe e o significado. Seu pré-treinamento foi monstruoso. Trilhões de tokens, incluindo textos, fotos, vídeos curtos, memes e fragmentos da web. O resultado? Um modelo que pensa entre etiquetas de pensamento internas, refina a intenção da tarefa e só então começa a gerar conteúdo. O processo é análogo a uma cadeia de raciocínio. Primeiro a reflexão, depois a criação. As demonstrações são quase inquietantes. Em um dos testes, ao receber uma imagem da escultura de David, de Michelangelo, o modelo respondeu com informações históricas e culturais profundas, como se tivesse estudado história da arte. Em outro teste, Bagel criou uma cena composta por frascos de poções rotulados com SDXL, Bagel e Flux, com reflexos realistas e imperfeições típicas de vidro antigo, sem qualquer instrução sobre iluminação ou lentes. Mas talvez o momento mais intrigante tenha sido seu modo de edição. Bagel pegou um vídeo de um homem acariciando um cachorro, manteve o movimento da pose e reescreveu os quadros seguintes com fluidez assombrosa. Em outro teste, transformou uma foto 2D de cosplay em uma animação 3D nítida, com apenas um comando. Bagel não edita, ele reimagina. Isso não é tudo. Ele prevê os próximos passos de uma câmera virtual após assistir frações de segundo de um vídeo, como se conseguisse sentir o fluxo da cena. Tudo isso compõe o que a ByteDance chama de modo de pensamento. A modelagem inclui uma cadeia de raciocínio antes de cada geração. É um salto da lógica para a imaginação artificial. É raciocínio visual, algo que até ontem parecia domínio exclusivo do cérebro humano. Nos benchmarks, os números impressionam. Bagel ultrapassou modelos como Ken 2,5 VL em MMBank, marcou 85, obteve 67,2 no MMVet e 73,1 no novo teste de raciocínio MATVista. Em edição inteligente, o modelo atingiu 44 no Intelligent Bench e com raciocínio em cadeia saltou para 55,3. A conclusão é clara. Bagel não apenas entende, ele compreende, raciocina e cria com consistência. Para quem quiser experimentar, o repositório está disponível no Hugging Face, com suporte à execução local via Python e um ambiente de notebook. O controle de geração pode ser ajustado com parâmetros que definem precisão, nível de detalhe e coerência visual. Bagel é mais do que uma IA. É um sistema de cognição digital. Mas o que parecia uma revolução isolada se revelou parte de um movimento maior, porque 48 horas depois, um novo competidor entrou em cena. E este não joga no mesmo tabuleiro. Ele joga xadrez e escreve o manual ao mesmo tempo. O golpe silencioso da Anthropic, Claude 4. Sonha, lê e debate com você. Enquanto os holofotes ainda estavam voltados para o Bagel da ByteDance, uma outra empresa já preparava seu próprio contra-ataque, mas de forma mais sutil. A Anthropic, conhecida por seu cuidado com alinhamento ético e segurança de modelos, lançou discretamente um update do Claude 4, seu modelo mais avançado. E, embora o anúncio
tenha passado quase despercebido para o grande público, quem presta atenção aos detalhes percebeu. Esse update não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma mudança de paradigma. A nova versão do Cloud 4 trouxe 3 atualizações essenciais e silenciosas. Primeiro, a memória foi ativada para todos os usuários, mas não é uma memória qualquer. É um sistema que aprende seu estilo, seu tom, suas preferências, não apenas se lembra do que você disse, mas reflete sobre como você pensa. Cloud começa a antecipar necessidades, adaptar respostas e formar uma espécie de consciência narrativa sobre cada usuário. Segundo, a janela de contexto continua assombrosa 200.000 tokens. Isso significa que Cloud pode ler livros inteiros, processar conjuntos de dados extensos, comparar documentos jurídicos complexos ou analisar a transcrição de um interrogatório sem perder o fio da meada. Mas agora, o modelo aprendeu a identificar o que é importante dentro de tudo isso. Ele faz análise editorial autônoma como um jornalista que destaca trechos, cruza contextos e sugere hipóteses. Terceiro, e talvez o mais perturbador, Cloud agora entende implicações. Num teste interno, Cloud recebeu um artigo científico sobre alterações climáticas e foi instruído apenas a avaliar consequências sociais a longo prazo. A resposta não foi apenas informativa. Foi crítica, ponderada, com referências cruzadas e tons filosóficos. Ele questionou os modelos econômicos, apontou contradições políticas e sugeriu cenários de governança global baseados em simulações. Parecia um pesquisador, mas não era. Essa capacidade de raciocínio e inferência ganhou um nome interno: intuição textual. Ou seja, Cloud agora não apenas responde, mas deduz. A Anthropic também introduziu uma interface multimodal em testes fechados, que permite ao modelo interpretar imagens, documentos escaneados, mapas e até gestos visuais. Tudo isso com uma linguagem natural, sem comandos técnicos. Basta dizer o que está errado neste gráfico. E Cloud aponta distorções, manipulações ou falhas estatísticas. E ao contrário do tom místico da OpenAI, que trata a IA como um novo tipo de inteligência alienígena, a Anthropic aposta no pragmatismo. Criar uma IA que se pareça mais com uma parceria editorial do que com um oráculo. O resultado? Um modelo que pode funcionar como consultor pessoal, ghostwriter, editor de vídeos, curador de conteúdo, filósofo improvisado e, em breve, talvez até mediador de conflitos. Tudo isso embutido em uma interface limpa e aparentemente inofensiva. Mas não se engane. Cloud pode ser a IA mais estrategicamente desenhada para capturar a confiança humana, não pela força, mas pela sutileza. E enquanto os usuários começavam a testar essas capacidades, uma terceira peça se movimentava do outro lado do oceano, silenciosa, mas com um passado explosivo. A França, porque no meio desse duelo entre Ásia e América, a Europa decidiu não ficar para trás. E o nome por trás dessa reviravolta? Mistral. Mistral Devstral. A arma de código aberto que a Big Tech não esperava. Enquanto gigantes como ByteDance e Anthropic se engajavam em uma corrida tecnológica repleta de recursos computacionais e interfaces polidas, uma pequena equipe em Paris decidia jogar outro jogo. Um jogo que não envolve vender acesso, mas dar poder. No dia 21 de maio, a Mistral anunciou algo que pegou todo o ecossistema de IA de surpresa. O lançamento do Devstral, um modelo com 24 bilhões de parâmetros, janelão de contexto de 128.000 tokens, treinado de forma brutal e completamente aberto. A parte 2. Código disponível, pesos liberados, licença permissiva. Em um mundo onde as maiores inteligências artificiais são trancadas por firewalls corporativos, a Mistral optou pela anarquia organizada. E para entender o impacto disso, basta olhar como o Devstral foi treinado. Enquanto outros modelos aprendem a completar código como quem preenche lacunas em provas de múltipla escolha, o Devstral foi jogado no fogo real. GitHub issues reais, bugs quebrados, testes falhando, sistemas em caos. Cada iteração exigia que o modelo não apenas sugerisse, mas solucionasse, passando por agentes scaffolds, como o SW Agent e OpenHands, que simulam ambientes de desenvolvimento reais. Ele não aprende o jeito certo de programar. Ele aprende o que conserta de fato. O resultado, simplesmente o maior salto em desempenho para o modelo aberto,
Swabent Verified de 46,8%. Para se ter ideia, isso coloca o Devistral 20 pontos acima do GPT-4 Mini em tarefas práticas de programação. E tudo isso com execução offline. Sim, um desenvolvedor pode baixar o modelo, rodá-lo sem internet, dentro de um notebook Moon com 32 GB de RAM e reescrever projetos inteiros com uma IA que entende o repositório inteiro como se fosse um arquiteto-chefe. Arquivos HTML, arquivos Python, configuração de Django, tudo em uma mesma linha de raciocínio, sem perder escopo de variáveis, sem esquecer o nome das funções, sem engasgos. Essa estabilidade contextual é o verdadeiro trunfo da Mistral. E não é só isso. O Devistral já está sendo integrado em ferramentas como LM Studio, Kaggle, Hugging Face, InSlot e pode ser chamado por linha de comando plugado em IDEs ou usado como copiloto local. Nada de tokens voando para servidores externos, nada de espionagem corporativa, tudo rodando na sua máquina. As implicações são claras e explosivas. 1. O monopólio dos copilotos que rodam em nuvem está sob ataque. 2. O modelo pode ser adaptado por universidades, governos e empresas locais sem medo de licenciamento. 3. Desenvolvedores independentes agora têm, literalmente, um engenheiro assistente de elite rodando em casa. E a estratégia da Mistral é ainda mais ousada. Eles não vendem acesso ao modelo. Eles vendem apenas o serviço de adaptação. Se você quiser uma versão customizada, paga pelas horas do time aplicado da Mistral e só. Nenhum bloqueio, nenhuma assinatura compulsória, nenhuma taxa oculta. Isso transforma a Mistral na principal contraofensiva europeia contra os impérios da nuvem americana e asiática. E há um subtexto nessa história que não pode ser ignorado. Enquanto as gigantes falam em centralizar, controlar, proteger, a Mistral libera, descentraliza, empodera. Enquanto uns vendem IA como serviço, a Mistral oferece IA como soberania. Você decide como usar. Você decide onde ela roda. Você e não uma mesa de executivos no Vale do Silício. Mas talvez a pergunta mais importante ainda esteja no ar. Estamos assistindo ao nascimento de uma nova guerra fria digital? De um lado, a IA das corporações. Do outro, a IA do povo. Porque neste exato momento, há um desenvolvedor em alguma parte do mundo treinando um copiloto local baseado no Devistral para rodar dentro de uma universidade pública, sem pagar nada. E isso muda tudo. A nova ordem da inteligência artificial, enquanto você ouve este vídeo, algo silencioso, quase invisível, está acontecendo. Não é uma revolução televisionada. Não há tanques nas ruas. Não há bandeiras erguidas. É uma revolução que começa no seu computador, no seu terminal de comando, no momento em que alguém digita Python Devistral, PC, local. A guerra por inteligência não será decidida apenas pelos melhores modelos, mas por quem os controla e por quem tem acesso real. ByteDance, Anthropic, Google, OpenAI, todos estão apostando na dependência. IA como serviço, IA como vício, IA como labirinto. Mas Mistral apostou na liberdade. E como a história nos ensinou, a liberdade tem um preço e também um poder. Estamos diante de uma nova disputa global, não mais sobre quem tem a maior IA, mas quem controla o ecossistema onde ela vive. Modelos como o Devistral não são só ferramentas, são armas de autonomia digital, capazes de desmantelar monopólios, reconstruir sistemas e mudar o equilíbrio de poder entre gigantes corporativos e usuários comuns. E a pergunta que fica é: você vai ser espectador ou protagonista dessa virada? Porque no final não se trata apenas de código, se trata de soberania. E talvez o futuro da IA não pertença às maiores empresas, mas àqueles que ousarem abrir as portas. Gostou dessa investigação? Este canal é dedicado a expor o que está por trás da tecnologia que está moldando o seu mundo mesmo que você não veja. Se você quer continuar descobrindo o lado sombrio da inteligência artificial, as guerras invisíveis entre empresas e o que ninguém te conta sobre o futuro digital, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber os próximos episódios antes que eles desapareçam do radar. Deixe seu like se esse vídeo te fez pensar e comente aqui embaixo. Você confiaria sua carreira ou seu país a uma IA controlada por empresas privadas? Nos vemos no próximo upload. Até lá, fique alerta.